Essa é aquela aula que eu passo para você assistir quando você faz aquela pergunta. Ai, professor, fala aí um assunto que sempre tá na prova do Enem, dos vestibular, com certeza eu vou acertar. É pH, meu lindinho. Nessa aula, vou te mostrar tudo sobre o equilíbrio iônico da água. Vou te falar sobre pH e pOH. E os exercícios são extremamente importantes. Então, lá no final da aula tem resolução de exercício. No link da descrição você tem acesso ao nosso grupo para pegar exercícios extras para você treinar. Beleza? Se você já está inscrito, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha também. E se inscreve, né, meu lindinho? Boa aula! Bora lá então, galera, para mais uma aula nossa, uma aula que já está aparecendo para você aí na tela. Essa aula, uma aula mega importante, meu Deus do céu, galera, cai muito em prova, toda prova tem. Se você perguntar para o prof, para qualquer prova que você vai fazer, qual é? Ah, professor, dá uma dica aí, o que eu vou estudar? Tem a ver com pH, tem a ver com o equilíbrio da nossa água, certo? Então, bora lá, o prof já deixou um esqueminha meio montado, tá? Percebi que vocês gostaram disso, deixa a aula um pouco mais dinâmica, e aí você vai montando e trabalhando junto, certo? Bora lá então, galerinha. Ó, olha só, equilíbrio iônico da água. A água sofre um processo, galera, muito curioso e muito legal, que é chamado de processo de autoionização. A água, por si própria, se ioniza. Então você tem aqui, o prof fez, ó, olha que bonitinho o desenho do prof. Pô, mais ou menos, o prof tá melhorando, tá? Duas molequinhas de água, lógico, tem infinitas molequinhas, mas aqui vai ter duas molequinhas de água. O que vai acontecer? Nesse momento em que está acontecendo uma ligação de hidrogênio aqui, o hidrogênio deixa o elétron para trás e duas moléculas de água líquida vão formar um H3O+, porque o hidrogênio H+, vem para a água que está aqui na esquerda, e OH-. Sério, prof? Sério, lembra lá na nossa aula de teorias ácido base que o prof falou que a água ela é anfiprótica? Então ela pode tanto doar H+, quanto OH-. Então pode acontecer isso, né? Nem sempre a gente escreve assim. Nós vamos escrever aqui, ó, H2O líquido em equilíbrio com H+ aquoso e OH- aquoso. O que você já percebe? Que a água, coitada, que a água ela já não entra na sua própria constante de equilíbrio. Líquido não participa. O nosso Kw vai ser a concentração de H+ vezes O de OH-. Produto pelo reagente, mas o reagente não entra. Então vai ser só a concentração dos nossos produtos. Beleza? Só a concentração dos nossos produtos. Muito bem, meu povo. Muito bem. Então, atenção. O prof já trouxe uma atenção logo de cara aqui, ó, para a gente começar. Quando estamos falando da água pura, a concentração de H+ é sempre igual à concentração de OH-. A água pura ela é sempre neutra, tá? A água pura ela é sempre neutra. A concentração de H+ é igual a de OH-. Anota isso. E olha só isso aqui, ó, a 25 graus Celsius, isso aqui infelizmente a gente tem que saber meio que de cor. Nessa temperatura, o Kw vale 10 a menos 14, tá? Se ele mudar a temperatura, ele muda o valor da constante, não se preocupe. E nessa condição de temperatura, 25 graus Celsius, a concentração de H+ e de OH- fica quanto? Como elas são iguais, né, na água pura, 10 a menos 7 mol por litro. Aí você me fala, nossa, prof, mas 10 a menos 7 é muito pouco, profinho. É verdade, é muito pouco.
é muito, muito pouco. E aí o que acaba acontecendo? Para tentar facilitar, o que a galera faz? A gente tem um operador P. Esse operador P é uma função matemática que a gente aplica à concentração para transformar esse número muito pequeno, 10 a menos 7, em um número maior e números muito grandes em números menores. Então, esse operador P, ele é conhecido por ser chamado de menos log. Esse é o nosso operador P. Tem gente que, agora que o prof falou, sofreu até um arrepio. Sofreu até um arrepio. Operador P é menos log. Menos log. Por isso que você tem lá na aula passada o pKa, o pKb, está relacionado com esse Pzinho que é o menos log. O mais famoso do P é o pH, que muita gente conhece como potencial hidrogeniônico, tá? Que é menos log da nossa concentração de H+. Mas tem o primo que não é tão famoso assim, que é o POH, que é menos log da concentração de OH-. Certo? pH e o POH são os famosos aí que usam o operador P. Mas a gente tem também o pKa. O que é o pKa da nossa aula passada? Menos log do Ka. Que legal, prof. Sim, e isso aqui, lindos, ó, quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser o pH. Eu transformo números grandes em números pequenos em números o quê? Grandes. Fechado? Boa? Legal, legal. Lindos, só rapidão aqui, ó, só lembra, o prof vai fazer aqui no cantinho, ó, vindo da matemática aqui, ó. O prof vai fazer lá vindo da matemática a ideia do log. O que você precisa lembrar do log? Para química, primeiro, a base do log, né? Como que você transforma log em uma exponencial? Lembrar que log é o contrário da exponencial. Você eleva e você iguala. Então, o b elevado a x é igual a A. Eleva e iguala. Esse cara, meu, importantíssimo. Importantíssimo. Show, show. Outra que você precisa lembrar aqui, que a gente usa muito na química de log, é uma propriedade do log que é assim, ó, log de A, vamos botar aqui base 10, tá? Ou base A elevado a N. Quando as bases são iguais, a resposta é o nosso expoente. Quando as bases são iguais, a resposta é o nosso expoente. E a outra que a gente usa são só 3. Log de A, agora vou deixar na base 10, vezes B. É log de A mais log de B. Log de A mais log de B. Ah, professor do céu, eu não lembro log, minha nossa. Então, vai atrás qualquer coisa, pergunta para o prof, indicação de prof de matemática, que o prof conhece vários aí para te indicar. Beleza? Tudo bem? E aí, cuidado, né, lindos? Cuidado. Por quê? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Quando a gente está falando da água pura a 25 graus Celsius, quando a gente está falando da água pura a 25 graus Celsius, a concentração do H+ e do OH- é 10 a menos 7. Então, se você tiver a 25 graus Celsius água pura, o pH
vai ser igual a 7 e o POH vai ser igual a 7. Anota isso. Quando a água está neutra a 25 graus Celsius, o pH é igual a 7 e o POH é igual a 7. Beleza, povo? Parece um absurdo tanto que o prof escreveu aqui, mas eu acho que é importante você ter em mente essa ideia. Boa, depois a gente vai fazer alguns exercícios aí para você fixar bem. Beleza. Escala de pH e POH. Porque o que acontece? Agora, olha só. O que vai acontecer? Na água pura, a quantidade de H+ e OH- é constante, certo? É igual, é a mesma. Só que eu vou colocar aqui nessa água um ácido. Eu aumento o H+. O que acontece? Para deslocar para a direita, eu vou consumir o OH-. Então eu adiciono um ácido, eu vou consumir OH-. E aí vai começar a acontecer um deslocamento do equilíbrio. E aí você vai mudar a quantidade de H+ e de OH-. Você sacou a ideia? Se eu coloco uma base, se eu coloco sal, se eu coloco uma substância dentro da água, que eu não vou ter mais água pura, que eu vou ter uma mistura, eu posso mudar o pH dessa água. E aí a gente tem a ideia de uma escala de pH dependendo da substância que está na solução aquosa. E aí a gente volta para a ideia da aula passada, do K e do KB. E aí vai ter uma relação entre essas constantes e o nosso pH. Nossa, prof, sério? Sério, tá? Então, por exemplo, se você adicionar uma substância, ou não adicionar nada, mas adiciona algo que deixa o pH e o POH 7, nós temos uma solução chamada neutra, onde a concentração de H+ é igual a de OH-, que é 10⁻⁷ mol por litro. Essa escala, né, lindos? A 25 graus Celsius. Se ele mudar a temperatura, muda tudo. Se ele mudar a temperatura, muda tudo. Show? Então eu coloquei alguma coisa na água e o pH continuou 7, o POH continuou 7 a 25 graus Celsius. Essa solução que eu criei, água e mais esse alguma coisa, continua neutra. Por exemplo, sal de cozinha. O sal de cozinha não muda o pH da água. Ele é um sal que tem uma característica de formar uma solução neutra. Guarda isso, nós veremos na nossa próxima aula. Importantíssimo, galera. Importantíssimo. Show! Agora, vamos pegar aqui ó, um valor em pH menor que 7. Vamos pegar aqui 2. 2. Primeiro, quanto vale o POH? E aí que está a sacada. Dica, 2 dicas. O pH mais o POH tem que fechar igual 14 a 25 graus Celsius. Então, se o pH é 2, o POH é 12. E outra dica, a concentração de H+ é sempre 10 elevado a menos pH. E a de OH- é a mesma dica, né? É 10 elevado a menos POH. Guarda isso aqui naquele papelzinho que tu tá anotando tudo, que você coloca no teu celular, atrás junto com a carteirinha do cursinho, junto com o teu cartão de crédito, tá? Coloca lá. Muito bem, lindos. Nesse ponto aqui, o que aconteceu? Quanto é a minha concentração de H+? Opa! Quanto vale minha concentração de H+ aqui nesse ponto? Se o pH é 2, é 10 a menos 2 mol por litro. E de OH- é 10 a menos 12 mol por litro. 10 a menos 12 mol por litro. Então perceba que tem muito mais H+ que OH-. Quando nós temos a concentração de H+ maior que a de OH-, nós dizemos que o nosso meio está ácido.
Então, quando você tem pH menor que 7 ou pOH maior que 7, se não entendeu direito, bote para repetir. A solução é ácida. Agora, se eu tenho lá um pH igual a 7, 8, 9, 10, 11, quanto vale o pOH? Quanto falta para 14? 3. Quanto vale a concentração de H+? Se o pH é 11, vai ser 10 a menos 11 mol por litro. Se é o pOH vale 3, 10 a menos 3 mol por litro. Perceba que no final, se você sempre multiplicar H por O, vai dar 10 a menos 14. Sempre que você multiplicar na 25 graus Celsius, vai dar 10 a menos 14. Certo? Então, peraí. Agora, com pOH menor que 7 e pH maior que 7, nós vamos ter o quê? Um meio básico. Porque a concentração de H+ é menor que a de OH-. Lindos. Talvez seja a parte mais importante. Talvez seja a parte mais importante da aula, essa escalinha. Então pega essa escalinha com essa dica e dá uma olhada nela com muito amor e carinho, que vai te ajudar bastante. Beleza? Então essa parte teórica super legal, super gostosinha, vai perguntar quem que é ácido, quem que é básico e sobre isso. Tem a parte que vai envolver cálculo, que veremos agora, que é o seguinte, tá? O cálculo do pH e do pOH vai depender, do tipo de ácido e base que você está analisando. O prof vai fazer exemplos aqui com ácidos, mas o raciocínio seria o mesmo para base, tá? Eu vou fazer então para ácidos ou bases fortes e para ácidos e bases fracos. Então vamos lá, para ácidos e bases fortes. Vou te mostrar o exemplo. Primeira coisa, encontra o H+, encontrar H+ e OH-, ou, né? Ou, porque ele vai perguntar de um ou outro, ou OH-, depois aplica menos log. Aplicar pH ou pOH. Depende do que ele quer. Então vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó. Vamos supor que nós tenhamos uma concentração, solução de ácido sulfúrico vamos colocar o ácido sulfúrico H2SO4, 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Certo? 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E ele queira saber qual o pH dessa solução. Qual o pH e pOH? Vou perguntar os dois logo. Tá, primeira coisa, ácido sulfúrico, se ele não falou o alfa, ele é um ácido forte. Se ele não falou o alfa, ele é um ácido forte. E se ele é um ácido forte, nós vamos considerar o quê? 4 menos 2 forte, alfa 100%. Se ele não falou o alfa, considere o alfa o quê? 100%. Se ele te der o alfa, eu vou te mostrar o que você vai fazer no próximo tópico. Então você vai pegar aqui, ó, vai pegar o ácido sulfúrico, vamos resolver em azul. Vai pegar o ácido sulfúrico H2SO4 e vai fazer a ionização total. Como ele falou que é forte, não falou o alfa, mete-lhe ficha na ionização total. Beleza? Muita gente perde essa questão, por quê? Perde essa questão porque já vai jogar direto 5 vezes 10 a menos 3 no menos log.
Mas essa concentração é do nosso ácido. E para aplicar o pH e o pOH, você precisa do H+. Então a ideia é o seguinte, você tem 1 mol do ácido, faz a estequiometria, formando 2 mol de H+. Então quando você tiver 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, quanto que tu vai ter de H+? Então no final tu vai ter a concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Essa é a nossa concentração de H+. Agora a gente aplica no pH. pH é menos log da concentração de H+. Como a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 2, eu vou ignorar esse 1, porque esse 1 não vai fazer diferença, vai ficar log de 10 a menos 2. Quando não tem nada no pezinho, é 10. Então, menos 2 vai dar 2. Teu pH vai ser igual a 2. Então, teu pOH vai ser quanto? O quanto falta para 14? 12. Então, essa é a sacada. Percebeu que é ácido forte? Encontra H+ e aplica. Pronto, acabou. Não falou alfa. Falou que é ácido forte, mete ficha. No 100%. Agora, se ele fala que é um ácido fraco, ou ele dá um alfa para você, você vai ter, ó, para ácidos e bases fracos, ou para forte também, mas que ele dê o grau de ionização. Com o grau de ionização, primeiro, com o grau de ionização, você vai encontrar a quantidade de íon H+ ou OH- pelo total, ácido ou base, e depois se aplica pH ou pOH. Com a constante de equilíbrio, é o meu aplicativo que apaga meus Os. Com a constante de equilíbrio, você vai primeiro encontrar o alfa, como? Pela lei de Oswald. Pela lei de Oswald. Depois, você encontra o H+ ou OH-, concentração do íon H+ ou OH- pelo total. E depois você aplica pH e pOH. Então, as duas podem ser corretas na forma de resolver. Mas o prof criou uma malandragem. Que é juntar essas duas fórmulas. Mas isso só funciona para monoácido e monobase fraca. Mas adivinha qual é o maior número de questões? Monoácidos e monobases fracos. Então você vai ter isso aqui, ó. Se liga na malandragem do teacher. Que a constante iônica Ka ou Kb vai ser a concentração do íon H+ ou OH- dividido pelo total. Quando o prof fala íon, tá? Quando o prof fala íon, vou fazer uma legenda aqui em cima. Ó. Quando o prof fala íon, coloque H+ ou OH-. E quando o prof coloca total, entenda ácido ou base. Tá? Só para você não se perder aí no raciocínio. Fechado? Prof, faz um exemplo. Faço. Faço um exemplo, sim. Então vamos lá, ó. Exemplinho. Exemplinho. Eu quero saber, ó, uma solução de HA 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro com K igual a 2 vezes 10 a menos 3
Vamos fazer melhor. Menos 7. Seis. Qual pH? Aí que vem o erro. Muita gente tenta resolver igual a gente fez antes. Encontra o H+, e aí depois faz o pH. E errou. Para encontrar o H+ aqui, como ele deu a constante de equilíbrio, você vai ter que encontrar o H+ usando a constante de equilíbrio. Aí tem duas formas, tá? O HA, ele deu 10 a menos 6. É um K bem baixo. Então você pode considerar ele fraco. Faz assim, ó. Vamos resolver em azul. Ka vai ser H+ ao quadrado dividido pelo HA, que é o nosso ácido. Tá? Então ele é um monoácido, cabe na nossa malandragem, só tem um hidrogênio, e é fraco porque a constante aqui é muito menor que 1. Beleza? Tá, vamos lá. Vai ser, tomara que dê certo, prof. 10 a menos 6. Quero saber a concentração de H+, que está ao quadrado, dividida por 5 vezes 10 a menos 3. Tudo bem, povo? Deixa o prof ver se está aparecendo. Tá. Faz a matemática. Isso vai dar 10, que é 5 vezes 2, vezes 10 a menos 9. É o H+ ao quadrado. Ajusta, vai ficar 10 a menos 8. Né? Multiplicação de potências da mesma base. H+ ao quadrado. Como é que se tira esse quadrado? Fazendo raiz. Fazendo raiz. Fez a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de H+ ao quadrado é H+. E raiz quadrada de 10 a menos 8 é dividir o 8 pela raiz. E aí, menos 4 mol por litro. Agora eu tenho um H+. O pH vai ser quanto? O pH vai ser menos log da concentração de H+. O nosso pH vai ser menos log de 10 a menos 4. Vai ser 4. Olha a diferença? Mesma concentração nos dois exemplos. Esse cara que é forte, o pH deu 2. Esse cara que foi mais fraco, o pH deu 4. Pegou a brincadeira? Show, show. Só para a gente terminar essa aula, meus lindos, o prof trouxe uma malandragem aqui, ó. Gostaria que você guardasse no seu coração, principalmente se você é para a área da saúde, tá? Você vai ter aí fisiologia, vai ter algumas matérias que envolvem essa equação aqui, ó, que me dá direto a relação entre pH e pKa, tá? Que é pH é igual a pKa mais log do ânion pelo ácido. O ânion, você vai ver ele sendo chamado por alguns nomes. Vai ser chamado de base conjugada, vai ser chamado de sal, tá? E o cara de base, ou vai ser chamado de essa é muito boa, desprotonada. Desprotonada. E o cara de baixo vai ser chamado de ácido ou protonado, forma protonada. Protonada é quem tem o H, desprotonada é quem não tem, porque o H veio parar aqui no pH. Tá? E aí, lindo, só para curiosidade, assim, ó, só para curiosidade, tá? Se a concentração do A- é igual à concentração do HA, o pH é igual ao pK. Tá? Só uma curiosidade. Tu pode fazer, inclusive, essa questão aqui. Não dá porque ele não deu o ânion.
Tá? Não dá. Eu ia falar que dava para fazer aquela por essa. Não, mas ele vai te dar a concentração do ânion, a concentração do sal, a concentração da base conjugada, concentração do ácido, pKa, e vai te pedir o pH. Muito usado na parte de solução tampão, que vocês veem lá na biologia. Beleza? Vamos lá resolver alguns exercícios lindos e depois a gente conversa um pouco mais. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau! Vamos lá então, galera, resolver os exercícios dessa nossa aula. E é o seguinte, olha só, agora é muito legal essa parte, porque a gente já tem uma bagagem muito grande, a gente começa a misturar questões de todos os assuntos, já vai virando uma revisão super bacana pra gente aí. Então vamos lá, 01, vamos lá. Sobre uma solução preparada por meio da dissolução de NaOH, um eletrólito forte, perceba que ele te disse que é um eletrólito forte, certo? Ele te disse, é um eletrólito forte. Em água suficiente para preparar 500 ml, assinale o que for correto. Seu pH é igual a 3. Espera aí, galera. Eu tenho o NaOH, uma base forte. Quando ele falou NaOH, um eletrólito forte, ele está falando para você considerar o alfa 100%. Então, toda a nossa base vai formar Na+, mais OH-, certo? Boa. Então, a cada 1 mol do nosso querido NaOH, perceba, eu vou ter 1 mol só do OH. Show? Olha a proporção. Só que eu não usei 1 mol. Eu usei 0,5 vezes 10 a menos 3 mol da base. Isso vai me dar x mol. Faz a regrinha de 3, você vai achar 0,5 mol, vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tá comigo? Mol, perdão. Só que para a gente encontrar o pH, lindos, perceba uma coisa. Eu quero que você monte um raciocínio. Para eu encontrar o pH, posso fazer ou pH é menos log da concentração de H+, ou pH mais pOH tem que fechar 14. Como ele não disse a temperatura. E como ele deu o OH, uma base, a gente vai ter que usar essa equação. Então, vamos primeiro encontrar a concentração do OH-. OH- vai ser a quantidade em mol, 10 a menos 3 mol, dividido pela concentração, pelo volume que deu 500 ml, popularmente conhecido como meio litro. Então, dividido por 0,5. Legal. Vamos lá. Corta, corta. Eu vou ter 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração de quem, galera? É a concentração de OH-, certo? Então, o pH vai ser o pH, ó, o pOH eu consigo calcular, que é menos log da concentração de OH-. Ou seja, o meu pOH vai ser menos log de 10 a menos 3. Como as bases são iguais, a resposta é o expoente. Nosso pOH vai valer 3. O pOH vale 3. Portanto, o pH é o quanto falta para 14. 11. Então, essa alternativa está falsa. É 11. É uma solução ácida? Não, né, galera? Se o pH é 11, é uma solução que básica. Básica. Essa questão é da UEPG, certo? Então, se as duas primeiras e na UEPG, geralmente a gente não tem uma só certa. Então, se as duas primeiras estão falsas, sobraram 3. Vamos ver o que a gente acha aí, ó. Sua concentração é igual a 1/10 a menos 3 mol por litro, a concentração da solução. Agora ele quer do NaOH. Só que o NaOH vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 3 mol, dividido por 0,5 litros. Vai dar na mesma. A concentração do NaOH vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, verdadeira, a 0,4. Contém 2 vezes 10 a menos 2 gramas de hidróxido de sódio. Espera aí, a gente tem a quantidade em mol. E eu quero transformar para grama. O que eu preciso? Da nossa massa molar. Então, vou jogar aqui no cantinho aqui para a gente. Ó. Eu tenho que o NaOH.
O Na vale 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. 40. O que significa esse 40? 40 gramas a cada 1 mol. Só que eu tenho 0,5 vezes 10 a menos 3 mol. Quantos gramas eu terei? Regrinha de 3 salva-vidas. Show! Faz a regrinha de 3, people. Isso vai dar 20 vezes 10 a menos 3 mol. Grama. 10 a menos 3, grama. Só que eu vou ter que jogar a vírgula para cá. Ó, a vírgula está aqui. Vou jogar a vírgula para trás. Joga a vírgula para trás, potência para frente, para cima. 10 a menos 2 gramas. Lembre que 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 3. Então, verdadeira a 0,8. Satisfeito por aqui, vamos ver a última. Conduz corrente elétrica. Uma solução de um eletrólito forte que está ionizado conduz corrente elétrica? Sim. Por quê, prof? Conduz corrente elétrica devido à existência de íons livres. Beleza, meu povo? Então tá aí uma questão da UEPG para a gente discutir sobre pH. pOH, como que a gente encontra. Tranquilo? Boa. Vamos embora. 0,2. 0,2 é da UEM. Perceba que numa questão eu vou ter muitas possibilidades de perguntas, tá? Ele fala assim, ó, os fatores que podem afetar a situação de equilíbrio de um sistema são concentração, pressão e temperatura. Verdade, o que pode deslocar o equilíbrio são esses fatores. 2. O valor da constante de equilíbrio de uma reação depende somente da concentração. Falso. Depende de quem, lindos? Da temperatura. 4. Quando se aumenta a pressão de um sistema gasoso, a temperatura constante, ele se desloca no sentido da reação capaz de diminuir esse aumento da pressão. Eu vou aumentar a pressão, o equilíbrio desloca para o volume menor, tentando diminuir esse aumento de pressão, certo? Tentando fazer com que eu tenha uma diminuição no equilíbrio, desloca para o lado de menor volume. Agora, vai diminuir a pressão se eu aumentei? Não, a pressão continua a mesma, é um fator externo. Essa questão é uma pegadinha, lindos. Falsa. Tá? Ele se desloca no sentido capaz de diminuir esse aumento de pressão? Não, a pressão vai manter a mesma, o que vai diminuir é o volume. Boa. 0,8. Na reação, um aumento da temperatura, para tudo, antes de terminar, aumenta a temperatura, para onde vai o equilíbrio, galera? Para o lado endotérmico. O sistema se deslocará no sentido da reação endotérmica, verdadeiro. Taca-lhe pau. 16. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação pela diminuição da energia de ativação e, portanto, deslocam o equilíbrio no sentido dos produtos. Falciane lambisgoia. Catalisador não desloca equilíbrio. Catalisador não desloca equilíbrio, lindos. Boa. 32. Uma amostra de aguardente tem pH igual a 2. Parou. Lembra da nossa aula, no finalzinho lá na escala. Qual que é a concentração de H+? 10 elevado a menos pH. Portanto, meus pituquinhos, a concentração de H+, vai ser 10 a menos 2 mol por litro. Então, essa alternativa é o quê? Verdadeira. Portanto, a concentração de OH+ é 10 a menos 2. Verdadeira. Show? A gente vai ter a soma aí 41. 41. Show. Show, show, show. 3, vamos embora. Essa 3 tem uma não é da Federal, mas tem uma carinha de Federal do Paraná, galera. Na reação de combustão da pólvora ocorre a formação do carbonato de potássio, entre outras substâncias químicas. Em contato com a água presente na atmosfera, o carbonato sofre a reação representada abaixo, provoca corrosão nos canos das armas. Então ele deu essa reação. Supondo que o cano da arma é constituído principalmente por ferro metálico, pode-se concluir que o interior do cano da arma fica ácido após o disparo. Olha o que eu produzi. Produzi OH-. Se eu produzir OH-, o meio fica o quê?
básico. Risca ácido, coloca básico. B, falso então, falciane. O ferro metálico no processo de corrosão ganha elétrons. Veremos no futuro, galera, que corrosão é sinônimo de oxidação. E quem oxida perde elétrons. Beleza? Então, falsa. Não é ganha, é perde. C. O número de oxidação do ferro no processo permanece inalterada. Se houve oxidação, houve mudança no NOx. Falsa. D. Pela ação do carbonato no interior do cano, torna-se alcalino. O interior do cano torna-se alcalino. O pH diminui? Falso. O pH aumenta. Se eu fiquei alcalino, aumenta. Show. Como é que eu poderia consertar, galera? Como é que eu poderia consertar aqui? Como é que eu poderia tirar? Eu poderia colocar um ácido que neutralizaria essa base e aí a gente teria controle do pH ali. Última questão, mas essa última questão eu gostaria que você colocasse no seu coração. Coloca coração, hashtag, estrelinha, asterisco. Pega aquele marca-texto que brilha no escuro, vou botar amarelo e marca essa questão 4, porque ela é super importante. Eu quero saber qual é o pH, sendo que eu te dei o Ka. Tá? Isso é uma malandragem. Vou te ensinar umas malandragens aqui. Vamos lá. Primeiro, a concentração do ácido acético em uma solução em uma solução foi determinado, encontrando-se o valor de 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Considerando a constante de equilíbrio do ácido 2,10 a menos 5, qual que é o pH? Diferente do que a gente fez, o ácido acético, galera, tá aqui ele, ó, H3COOH. Ele vai entrar em equilíbrio, vai formar CH3, COO- mais H+, certo? Vai acontecer essa reação. Só que ele é um ácido orgânico, ele é um ácido fraco, é ácido da orgânica. Se ele é um ácido fraco, meu povo, ele não vai se transformar totalmente. O alfa não vai ser 100%. Por isso que ele te deu K. Ele te deu K. Vamos lá. Primeiro, este cara, ele é um monoácido. Então, eu posso usar aqui, ó, Ka é alfa ao quadrado, concentração do ácido, 1 menos alfa. Só que como ele é um ácido fraco, o que eu posso fazer com essa parte de baixo? Ignora. Então, eu consigo encontrar o alfa. Então, eu tenho 5,10 a menos 2 é 100%. O alfa que eu encontrar, x. Tem que fazer muita conta, povo. Tem que fazer muita conta. Não vou te enganar. Tem que fazer muita conta. Eu quero te ensinar uma malandragem, tá? Todo exercício, olha só. Todo exercício, isso você vai guardar no seu coração, tá? Isso vale para monoácido ou monobase fracos. Adivinha qual é o maior número de exercícios que vai... Qual é a frequência maior? Monoácido e monobase fracos. Você vai usar essa equação aqui, ó. Ka é H+ ao quadrado dividido por HA. Ele deu Ka, ele deu a concentração do ácido. Eu encontro o H+. Encontrei o H+, eu encontro o pH. People. Só você que está resolvendo a química, sabe resolver esse exercício desse jeito. Só você, tá? Então, você teria que encontrar o alfa. Com o alfa, você teria que fazer uma estequiometria, encontrar o H+, encontrou o H+, joga no pH. Eu estou te ensinando um jeito muito mais fácil. Então, vamos lá. Quanto vale o nosso Ka? 2 vezes 10 a menos 5. Certo? Quanto vale o H+? Queremos H+ ao quadrado. Dividido pela concentração do ácido. 5 vezes 10 a menos 2. Sobe para lá multiplicando. Ó. Vai dar 5 vezes 2, 10. Então, concentração de H+, 10
vezes multiplicação de potências da mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Show? Opa, esqueci do quadrado aqui. Legal. Ajeita para mim. 10 vezes 10 a menos 7 é 10 a menos 6. Tira a raiz quadrada. Dos dois lados, quem tem segunda fase, coloque assim na segunda fase que o corretor vai amar a sua resolução. A concentração de H+, lembra, é dividir o expoente pela raiz. Menos 6 dividido por 2, menos 3. 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, se eu quero o pH, eu vou ter menos log de 10 a menos 3. Quanto que vai dar para a gente o pH? 3. Tem gente que já está fazendo de cabeça a continha do pH. Resposta letra D de destruição. Você com essa malandragem. Fechado, lindos e lindas? Sucesso! Até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!